Nem todo mundo, nem todas as pessoas, elas estão preparadas para enfrentar os momentos difíceis que se apresentam diante de nós. Nós sabemos, todos nós aqui sabemos, que momentos difíceis todos nós vamos passar, todos nós vamos enfrentar, mas nem todo mundo se preparou para que esses problemas, quando chegassem na vida dela, ela tivesse a sabedoria, a força, a coragem, o ânimo para suportar e superar tudo isso. Muitos desanimaram no meio do caminho. Por quê? Porque quando tudo está bem, pessoal, é muito fácil a gente falar assim: eu confio em Deus. Quando tudo está bem, quando as coisas estão caminhando bem, é muito fácil uma pessoa falar assim: eu creio em Deus, eu confio em Deus. Mas a nossa confiança, ela é demonstrada para Deus não só quando tudo está bem, mas principalmente quando nós não temos com quem contar. Quando nós estamos enfrentando um momento ou passando por uma situação que você não tem a quem recorrer, quando todo mundo te abandonou, quando todo mundo te deixou. Porque você sabe que quando você tem prosperidade, quando você tem, condições, você é rodeado de pessoas. Não é assim? É ou não é? Quando você tem condições, você tem um monte de seguidores, você tem um monte de amigos, entre aspas. Mas se você perder o chão dos seus pés, se você perder tudo na sua vida, você perde até aqueles que se diziam os amigos mais chegados. Você perde. A pessoa nem quer mais atender o telefone, porque ela fala assim: eu vou atender o telefone, ela vai me pedir dinheiro. Eu vou atender o telefone, ela vai querer dinheiro. Não é assim? A pessoa foge de você. Quando você tinha condição, ela estava lá. Você ajudou muitas pessoas, você ajudou muita gente, que você sabe que se você precisar, elas também não vão te ajudar. Mas mesmo assim você ajudou. Mesmo sabendo que amanhã você não pode contar com elas. Então, nós temos que aprender a lidar com esse tipo de situação. Nós temos que aprender a lidar com esse tipo de problema que é corriqueiro muitas das vezes na nossa vida. Eu estava falando com o povo aqui hoje à tarde. Imagine José. A gente fala tanto de José, mas se você parar para ver a história de José, trazer na sua memória, procurar imaginar, poxa, José vendido pelos irmãos, dado como morto pelos irmãos, notícia que deu ao pai. Venderam José para ser escravo no Egito. José ficou lá tanto tempo escravizado. Quando a situação de José começou a dar uma melhoradinha, que ele foi ser mordomo na casa de Potifar, logo o diabo armou para cima dele e colocou a mulher de Potifar para tentar José. Ela colocou os olhos em José e ela tentou se relacionar com José, mas José era um homem temente a Deus. José era um homem que andava com Deus, por isso que Deus andava com ele. Ele confiava em Deus. Então, para que ele não se relacionasse com a mulher do seu patrão, ele teve que sair correndo dali. Literalmente falando, ele saiu correndo. Só que ela conseguiu segurar
a estola dele, a capa dele. Quando ela viu que José não queria nada com ela, então ela falou assim, tá bom. Ela gritou pelos soldados e disse, ele tentou me agarrar. Quer dizer, ela jogou a culpa para ele, para não pegar para o lado dela. O que aconteceu com José? Foi preso. Tudo isso que aconteceu com ele foi tudo injustiça, mas ele não reclamou. Você não vê José falando assim, poxa, por que Deus está permitindo que eu passe por isso? E você talvez possa perguntar assim, pastor, mas ele não estava servindo a Deus? Ele não confiava em Deus? Por que Deus estava permitindo que ele passasse por essa situação? Se ele confiava em Deus, porque é esse o questionamento de muita gente. É esse o questionamento de muita gente da igreja. Por que eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus, eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou na igreja quarta-feira, domingo, por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação? Mas por que Deus permitiu que José também passasse? Por quê? Ele não estava fiel a Deus? Mas o ser humano, ele não entende o plano de Deus. Ele não consegue compreender a maneira que Deus trabalha. A forma que Deus trabalha é diferente da nossa maneira. Deus não poderia pegar José e colocar José de governador, como ele o colocou, se José não tivesse experiências na sua vida. Tudo que Deus permitiu que José passasse foi para o bem dele e da sua família. E para que o nome do seu Deus fosse glorificado na terra e no céu. Tudo. Por exemplo, você não pode pegar um jaleco, chegar lá no hospital, ocupar um consultório e dizer assim, agora eu sou médico e eu vou atender as pessoas. Você não pode fazer isso. Primeiro você tem que estudar, tem que ir para a faculdade, tem que se formar, tem que fazer estágio. Quer dizer, até você chegar a sentar naquele consultório, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que mostrar que realmente é aquilo que você quer. Vai ter que negar a sua vontade, muitas das vezes, de sair para ficar em casa, para estudar, para fazer uma prova no outro dia. Vai ter que, às vezes, perder noite de sono para estudar. Vai ter que ser uma dedicação 100% da sua parte até você conseguir o seu diploma. Até você conseguir. E ainda depois vai ter que fazer uma prova para comprovar que você está apto a exercer aquela profissão. Então, você não pode chegar lá simplesmente e dizer, eu quero ser médico. Assim Deus trabalha. Quando Deus quer te colocar aqui, Ele não pega você aqui e já te joga aqui em cima. Não. Ele vai te dando condições de você ir subindo, degrau por degrau. Mas a cada degrau, Ele vem preparando a pessoa. Ele vem preparando. E às vezes, o caminho que Deus escolhe para que a pessoa venha passar, que na sua maioria é o caminho do deserto, das dificuldades, é esse caminho que ela não quer. Ela quer chegar aqui, mas sem dificuldade, sem ter que pagar o preço, sem sacrifício. E não existe isso. Toda conquista vem com esforço. Toda conquista vem com sacrifício, com renúncia, com entrega, com perseverança. Compreende, sim ou não? Então,
Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Dentro da cadeia, Deus era com ele. Na casa de Potifar, Deus era com ele. Nas injustiças que ele estava passando, Deus era com ele. No momento de ser escravo, Deus estava com ele. Em todo o tempo, Deus estava com ele. Não o abandonou sequer em nenhum minuto, em nenhum segundo da sua vida. E José então foi levado na presença do rei. E José decifrou o sonho de Faraó. E ele disse: olha, o senhor tem que preparar um homem capaz, um homem que seja assim, 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 assado, porque vai ter 7 anos de vaca gorda, mas vai ter 7 anos de vaca magra. Esse homem que o Senhor escolher vai ter que ter sabedoria para poder, ao longo dos 7 anos de vaca gorda, juntar alimento para suprir 7 anos de vaca magra. Então o rei parou e pensou e disse assim: quem eu poderia escolher? Qual seria a melhor pessoa a não ser você? Quem eu poderia escolher aqui a não ser você? Você é o meu escolhido. A partir de hoje, abaixo de mim, você é o homem mais importante aqui no Egito. Todos aqui vão ter que obedecer às suas ordens. E naquele momento, José foi elevado, foi colocado lá no alto, lá no topo, se tornou governador do Egito, e todo mundo teve que se curvar, todo mundo teve que obedecer, se prostrar para José, respeitar a sua autoridade. Mas a trajetória dele exigiu que ele não parasse no meio do caminho. Porque quando a pessoa se depara, olha para mim por favor, quando a pessoa se depara com situações adversas, a tendência é ela querer parar. Isso já é do ser humano. Quando ele encontra uma barreira, quando ele encontra uma dificuldade, ele quer parar ali, naquele caminho, naquela dificuldade. Por quê? Ele diz assim: eu não tenho condições de continuar, eu não tenho condições de prosseguir, eu não tenho condições de ir avante, eu estou aqui diante de um problema. Então ele para ali e se entrega àquela situação. Mas nós temos que aprender a superar esse problema e continuar a caminhar. Olha o que diz aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Veja o que diz aí. 2 Timóteo, capítulo 4. Abra aí, por favor, se você está com a Bíblia. 2 Timóteo 4,16. Página 1597 da sua Bíblia. Para você ser bem rapidinho. 1597. Abra aí. 2 Timóteo 4,16. Acharam? Diz assim, ó: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca de quem? Dos leões, ou do leão. 18. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. O quê? Amém. Então, veja que, olhe para cá agora, por favor.
Veja que Paulo, ele diz assim: ninguém me assistiu, todos me desampararam. No momento mais difícil da vida dele, ele não teve ninguém para poder contar. Todo mundo desamparou. Todo mundo foi embora. Todo mundo deixou ele lá sozinho. E ele foi embora. Aliás, e foram embora. Vão ter momentos na sua vida que você não vai ter ninguém. Você não vai poder contar com ninguém. É você e Deus e mais ninguém. Você não vai poder contar com ninguém. Até aquelas pessoas que você vai buscar o auxílio delas, elas vão dizer para você: eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho condições de te ajudar. Você vai se ver só. Mas Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te desamparar. Amém? Deus não vai deixar você só. Paulo estava ali aparentemente sozinho. Todo mundo deixou e foi embora. Mas Deus estava com ele. Ele tinha essa certeza dentro dele. Quando a pessoa ela confia em Deus, quando a pessoa ela crê em Deus, ela confia em Deus, ela sabe que Deus está com ela. Então, mesmo diante da tribulação, mesmo diante dessa situação, ela permanece confiante. Seja na prisão, seja como escravo, seja na casa de Potifar, seja em cima, seja embaixo. Ela permanece confiante, porque ela sabe que Deus é com ela. E olha o que ele diz aí no versículo 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Quer dizer, Deus estava vendo tudo e ele me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Fiquei livre do diabo. Quer dizer, o diabo queria tocar nele, o mal queria que ele desanimasse, o mal queria que ele parasse, o mal queria que ele se entregasse. O diabo quer te parar. Aliás, ele tentou parar Paulo várias vezes. O diabo quer te parar. O diabo quer que você olhe para a sua condição e diz assim: não, eu não vou mais lutar, eu vou parar. Eu não tenho mais condições de prosseguir. Mas você tem. Se você estiver com Deus, então Deus vai estar com você. Se você estiver com Deus, andar com Deus, se entregar para Ele, confiar nele, então Ele não vai te abandonar. Você vai ser livre da boca do leão, como Paulo foi livre. E muitos outros, e tantos outros. O que nós não podemos é parar, porque o diabo sabe como agir. O diabo trabalha com estratégia. Ele faz, você sai da igreja com aquela fé, aí o diabo faz dar alguma coisa errada lá fora. Sabe para quê? Para você falar assim: não adiantou eu ter ido na igreja. Eu fui lá na igreja, mas não aconteceu nada. E começa a blasfemar, começa a murmurar, começa a reclamar. E isso impede Deus de trabalhar na sua vida, de abençoar você. Isso impede Deus. Isso atrapalha a ação de Deus. Tem muitos de vocês aqui que já era, para você estar lá na frente, Você já era para estar lá na frente. Mas quando você tem que provar a sua confiança em Deus, você para ficar murmurando. Você blasfema até contra Deus.
Você começa a falar para Deus assim: tá vendo? Não adiantou nada eu ter ido na igreja aí, tá vendo? Não adiantou nada eu dizimar, não adiantou nada eu fazer isso, não adiantou nada eu fazer aquilo. E aí você começa a duvidar do poder de Deus. Você começa a duvidar da ação da palavra de Deus. E Deus não pode fazer nada na vida de uma pessoa que não crê nele. Deus trabalha com aqueles que creem na sua palavra. Deus trabalha com aqueles que confiam 100%, seu Pedro, seu João, seu Antônio, na sua palavra. Vocês estão entendendo, sim ou não? Deus, Ele tem prazer em te abençoar, mas Ele não vai te abençoar só porque você está aqui na igreja. Ele vai te abençoar se você crer nele. Ele vai te abençoar se você confiar na palavra dele. Ah, Deus podia ter tanta dó de mim. Olha só o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Será que o Senhor não está vendo a minha situação? O Senhor podia ter tanta dó de mim, Senhor. Não, Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com a fé. E quando nós confiamos nessa palavra aqui, ó, quando nós confiamos nessa palavra, nós podemos estar no deserto, mas não estamos só. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas você não está só. Você pode estar passando um momento de tempestade na sua vida. O tempo fechou para você, mas você não está só. Deus vai sempre estar contigo. E nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai se aproximar muito mais de você. Deus vai se apresentar e vai dizer para você: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quando o barco estava lá no meio da tempestade, que os discípulos começaram a ficar apavorados, agoniados, Jesus disse assim: eu estou aqui. Eu estou no seu barco. Por que você está desesperado? Por que vocês estão agindo assim? Vocês não confiam, não? Homens de pouca fé. Eu estou aqui. Como é que esse barco vai naufragar se eu estou no barco? Então, nós precisamos aprender a confiar nele. Você precisa aprender a confiar nele, principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Mas você precisa permanecer. Você precisa permanecer. Você precisa se manter de pé e não deixar se abalar. Você vê o terremoto que teve, muitos prédios balançaram, mas não caíram. É ou não é? Você vê a água das piscinas caiu lá embaixo. As pessoas tiveram que sair correndo da piscina, mas o prédio balançou para lá e para cá, mas permaneceu de pé. E os que caíram foram aqueles que não tinham estrutura para suportar um terremoto. Mas aqueles que balançaram e permaneceram de pé, eles já foram construídos pensando nisso. Pode haver um terremoto, então nós vamos construir esse prédio com essa estrutura. Ele tem condições de balançar para um lado e para o outro, mas ele vai permanecer de pé. Você tem que ser assim. A sua estrutura da fé tem que te manter de pé. Vai vir a tempestade, vai vir a luta, você balança para lá, balança para cá, a tempestade vai passar, o terremoto vai passar, mas você vai permanecer de pé. Fique de pé, por favor. Você vai permanecer de pé.